Olá, 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 tudo bem? Muito prazer, meu nome é Irineu Ruiz, sou professor aqui do Nova Concursos. Hoje vamos falar para você questões relacionadas ao concurso público da PM Ceará. Concurso massa que está estourando aí nos próximos meses. Dá uma olhadinha, quando nós falamos aí desse concurso, por que o Nova aí está se preparando aí, está falando desse concurso sem mesmo antes de sair o edital? Repare, o secretário da Segurança Pública do Estado do Ceará, algumas semanas ele fez uma declaração falando o seguinte, ó, vai abrir concurso para a PM Ceará. Então, nos próximos meses aí, no máximo, se tudo der certo, até o final do ano, nós temos aí um concurso para a PM Ceará. Concurso massa, concurso gigantesco aí. E a última vez que abriu o edital foi o ano de 2016, então, 16, 17, 18, 19, fazem aí exatos 4 anos e teve 4.200 vagas. Meu, é vaga pra caramba aí. Se você sonha ser policial militar, Ceará, cidade top pra caramba aí pra você trabalhar e vaga pra caramba, tá bom? Vamos lá, vamos começar a entender aí um pouquinho dessa estrutura. Então, perceba, nós vamos utilizar aí como parâmetro o último edital, tá bom? O edital que foi realizado aí no último concurso. Então, vamos lá, se você perguntar para mim, professor, quantas vagas vão vir aí esse ano? Não sabemos, infelizmente não temos aí essa previsão exata, mas uma coisa é certa, o último concurso veio mais de 4.000 vagas. Então perceba, o efetivo da Polícia Militar do Ceará é um efetivo razoável, não é um efetivo tão grande quanto, por exemplo, de São Paulo, mas é um efetivo considerável. Então perceba, nessa situação, em 4 anos sem concurso, 2 anos prorrogáveis mais 2 anos, desde 2016, provavelmente vai vir vaga pra caramba nesse concurso, tá bom? Então se estima que vem aí entre 3 e 4 mil vagas aí novamente para você. Então, olha que massa, você precisa de uma vaga só, uma única vaga. Se vier 4.000, 3.000 vagas, aí tanto faz, você tem aí uma chance boa de ser aprovado, ainda mais se você estiver conosco aí no Nova, aí acompanhando nossos canais, redes sociais, inclusive com o nosso material didático ou a questão dos cursos online, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. Quando nós falamos o salário, vamos lá. O salário do último cargo, do último concurso de 2016, era aproximadamente R$ 3.100, tá bom? Só que acontece, esse ano não teve concurso ainda, não sabemos. Aí o que o professor fez? Não sei se você conhece também, fica aqui até uma dica. Existe um portal que ele foi criado por força da Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527. Chama-se Portal da Transparência. Aqui que o professor fez? Eu entrei no Portal da Transparência e peguei vários cargos de soldados para fazer ali uma média de vencimentos. Então perceba, na média, o salário deles inicial é por volta de R$ 4.000. Nós estamos falando aí no edital por volta de 4. Perceba, pode ser que venha 3.600, 3.700, 4, 4.100, eu não sei. Mas isso é uma média aí que o professor fez, olhando aí para o Portal da Transparência, tá bom? Olhamos lá, pegamos uma X quantidade de pessoas por amostras, somamos e dividimos, somamos o salário dividido pela quantidade de pessoas, chegou aí numa média de aproximadamente R$ 4.000, tá bom? Um valor de salário considerável aí se você comparar, como por exemplo a PM São Paulo. A PM São Paulo o salário é bem menor e a quantidade de vagas também é bem menor, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Quando nós falamos aí do regime, perceba, o regime de trabalho, ele é dedicação integral e exclusiva. Peraí, professor, o senhor está falando que eu vou ter que ficar o tempo todo na PM? Não, dá uma olhadinha. A dedicação integral você vai fazer ali, em média, 40, 44 horas semanais, tá bom? Policial militar, normalmente, aí, quase todos trabalham no plantão 12 por 36, salvo alguns que estão exercendo função administrativa, tá bom? Então, integral e exclusivo. O que significa dizer exclusivo? Que você vai ter que prestar o serviço focado aí, voltado tão somente para a Polícia Militar. Você não pode acumular outra função, em regra, pública ou privada. Você só vai ter que exercer essa função, tá bom? Além disso, é importante frisar que a própria Constituição ela nos permite, caso você queira, acumular um único cargo. Um único cargo é possível acumular com o cargo de policial militar, que é o cargo de
professor. É possível acumular o cargo de docente desde que haja compatibilidade de horário, tá bom? Toma cuidado, porque às vezes o policial militar tem compatibilidade, às vezes ele não tem. Tudo depende aí da estrutura e da forma como for desenvolver suas atividades. Então, o regime aí de trabalho é regime integral, um regime exclusivo, em regra você não cumula. Só pode acumular aí se for com a existência aí de um outro cargo de professor, um cargo de docência, tá bom? Tranquilo? Agora vamos lá. Requisitos para a carreira. Vamos começar aqui. Primeiro requisito é o requisito escolaridade. Você tem que ter o ensino médio completo ou curso médio técnico em alguma instituição reconhecida pelo MEC. Perceba, se o seu curso for nível superior, você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, não faz importância. O que importa é que você tem que ter no mínimo o ensino médio, tá bom? Então o grau de dificuldade da nossa prova aqui, ele é uma prova de ensino médio. Se você tiver a mais, não tem problema, a menos é que não pode, tá bom? Agora, professor, qual a quantidade de idade? Quantos anos aí eu tenho que ter para prestar o concurso da Polícia Militar do Ceará? Vamos lá. A idade máxima que você pode ter é menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Então, se você olha aí essa quantidade de idade, é uma idade razoável. Por que se coloca essa limitação dentro da idade? Por conta do serviço próprio e peculiar exercido pela Polícia Militar, que determina que muitas vezes corra atrás do criminoso, faça operações, ingresse em outros locais, então a idade ela acaba comprometendo um pouco a atividade, por isso que existe esse limitador, tá bom? E os tribunais superiores já decidiram várias vezes, tem vários precedentes aí, que em alguns casos excepcionais, desde que a atividade a ser exercida por aquele funcionário justifique essa excepcionalidade, eu posso colocar em um limitador de idade. Esse mesmo fenômeno ele não ocorre, por exemplo, na Polícia Civil. Polícia Civil, ela normalmente aí não tem um limite de idade por conta da própria carreira, tá bom? Agora, olha que interessante, essa idade de 30 anos você tem que ter no momento da inscrição do curso. Então toma cuidado com isso. Ó. O momento de inscrição é quando se abre edital depois de alguns dias. Eles permitem a inscrição, aí normalmente você fica lá um mês e meio, 2 meses de inscrição, dependendo da necessidade aí da organizadora, para você fazer a inscrição. Então, na data da sua inscrição, você tem que ter exatos 30 anos. Qual que é a consequência disso? Você vai perceber que o concurso da Polícia Militar, e eu vou te mostrar aqui as fases, tudo bonitinho dentro desse concurso, é um concurso que demora muito tempo. Ele costuma demorar aí miseravelmente de 1 ano a 1 ano e meio. Depende do caso, chega a durar até 2 anos esse concurso, tá bom? Então perceba, se na data da inscrição você tiver até 30 anos, ou seja, 29 anos, 11 meses, 29 dias, 11 horas e 23 horas e 59 minutos, perceba, falta 1 minuto para bater 30 anos, você ainda será considerado inferior a 30, não tem problema, você pode aí prestar o certame, mesmo que no momento da sua posse, ou no momento em que você for designado para a escola de curso de formação, você tenha mais de 30 anos, não tem problema. Esse marco é na data da inscrição, beleza? Mas pensando aí também na possibilidade do jovem adulto, né, aquele de 18 a 21, prestar o concurso da PM, o que houve aí dentro do nosso edital? Isso seguindo aí o parâmetro de 2016, isso vem se repetindo, tá bom, na maioria dos concursos. Perceba, se você tem 17 anos, professor, tem 17 anos, posso prestar? Puta, pode prestar, não tem problema, mas só que você fica condicionado a um detalhe. Esse aqui que é o macete, você tem que tomar cuidado. Se você tem 17 anos, pode prestar o concurso, mas só que no momento, olha para a lousa para você não errar isso aqui, ó, no momento da sua matrícula. No momento da sua matrícula. Qual matrícula? No curso de formação, curso de formação técnico-profissional, o curso de formação para soldado da Polícia Militar do Ceará, você tem que atingir essa maioridade, tá bom? Então perceba, se você começa prestando um concurso, tem 17 anos, beleza, não vão te bloquear, não vão te pedir, você vai prestando. Quando chegar no momento da matrícula do curso de formação,
que é o último ato dentro do nosso concurso, o que vai acontecer? Você tem que ter 18 anos completo, tá bom? Então fica condicionado isso. Normalmente o curso de formação ele demora aí por volta de 7, 8, 9, 10 meses mais ou menos do início do edital, se o edital não for travado aí por nenhuma data de segurança proposto pelos candidatos, tá bom? Beleza? Então esse limitador de idade aí, ele existe, mas dá para você conseguir fazer essas escolhas aí. Se você tem próximo a 30, faça a inscrição nos primeiros dias. Se você tem menos de 17, até 17 anos, perdão, 17 entre 17 e 18, faça a inscrição, mas você fica condicionado aí o momento da matrícula no seu curso de formação, tá bom? Aí qual que é o problema? Se na data do curso você não tiver 18 anos, mesmo que você tenha passado, você vai ser excluído, tá bom? E nem adianta entrar com uma data de segurança nesse caso, por conta do requisito aí ser expresso dentro do nosso edital, tranquilo? Belezinha? Vamos lá, vamos lá. Agora a questão de altura. Questão de altura é interessante. Vamos lá. Homens têm que ter no mínimo 1,62 m. Mulheres têm que ter no mínimo 1,57 m. Perceba, da mesma forma, a jurisprudência dos tribunais superiores já se consolidaram no sentido de ser permitido também exigir aí essa idade, a altura mínima, por conta do exercício da atividade peculiar, tá bom? Beleza? Agora, vamos lá. Se você tem mais de 1,62 m se for homem e mais de 1,57 m se for mulher, beleza, não tem problema. Fique em paz. Vai embora, toca o pau. Beleza, vamos embora. Continua aí prestando um concurso, você não vai ter problema, vai ter um momento de um concurso, eu vou te mostrar onde eles vão aferir a sua altura. Agora, se você tiver menos do que essa altura, é provável, quase certeza, que você não passa nessa avaliação, tá bom? E a jurisprudência vem se consolidado, salvo algumas exceçõezinhas aí, peculiares no sentido de não reconhecer, mesmo que você tenha sido aprovado por conta dessa altura. Agora eu vou lá te contar um caso de um cliente nosso do escritório. Ele tem exato 1,62 m. Ele tem exatos 1,62 m. Aí o que aconteceu? Quando você está no limite ali, existe ali alguma possibilidade de dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dar uma esticada, dar uma encolhida ali. Aí o que acontece? Quando ele foi prestar o concurso, ele falou, professor, eu vou prestar o concurso da PM, mas era aqui de São Paulo, e eu tenho um exatos 1,62 m, o que eu vou fazer? Eu falei, ó, existe aqui em São Paulo um órgão que é responsável por fazer a fiscalização da altura, peso, medidas, é o chamado IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, aqui do governo do estado de São Paulo. Ele foi até o IPEM lá e pediu que fosse realizado para ele um exame, que eles vão constatar exatamente a altura dele. E quando o IPEM mandou, saiu exatamente 1,62 m, cravado, tá bom? Então perceba, o IPEM aqui é o órgão responsável por fazer essa fiscalização de pesos e medidas. Com certeza tem um órgão equivalente aí no Ceará ou em outro local onde você estiver nos assistindo, tá bom? Aí o que aconteceu? Ele foi prestar o concurso da PM São Paulo, quando foram medir ele, puta, não tinha 1,62 m, estava dando 1,61,7, 1,61,8. Reprovaram ele. Ele não conseguiu fazer nem o exame médico, nem fazer os testes de aptidão física. Ele ficou chateado, professor, o que a gente vai fazer? Mandado de segurança. Pegamos lá o documento, expedido pelo IPEM alguns dias antes do exame dele da PM e juntamos lá a reprovação dele na PM por conta da altura. Falou, tá impossível, como é que pode? O órgão oficial de medição do estado falar que tem, Polícia Militar falar que não tem, tá errado. Aí o juiz concedeu a liminar, ele voltou para o concurso, ele fez o teste de aptidão física junto com outras pessoas que tinham também ajuizado o mandado de segurança e prosseguiu aí depois, mais adiantado, submeteram ele novamente a uma avaliação no IPEM e deu exatamente a mesma medida, 1,62 m, e hoje ele está lá como soldado da Polícia Militar, beleza? Então toma cuidado aí com a altura eles implicam bastante, vale tanto para homem quanto para mulher, esse caso aí que o professor contou para você, tá bom? Agora vamos lá, você tem que ter também habilitação, no mínimo você tem que ter habilitação A, B, então vamos lá, se você tiver habilitação A, não pode, se você tiver habilitação AB, pode, se você tiver habilitação C, pode, se você tiver habilitação só C, também pode, professor, posso ter AD? Pode, a do professor, a minha é AD.
A minha é A, dirigir moto e dirigir também veículo automotor, caminhão, na verdade. Professor, eu posso ter só a D? Pode. Professor, eu posso ter a AE? Pode. Professor, eu posso ter só E? Pode, pô. A única coisa que você não pode é ter tão somente a nossa letra A, tá bom? Ter carteira única e exclusivamente para moto você não pode. Agora, todas as outras formações aí que for possível pode, porque é no mínimo, tá bom? Se você tiver a mais, isso só agrega a você. Professor, eu tenho a B, eu posso ir agora correndo, tirar a A, tirar a D para ter... Não, que nem a sua, não precisa. Perceba, o meu eu fui tirando por conta da vida mesmo, por conta dos concursos, por conta de outras questões lá de ordem pessoal, mas não tem necessidade, tá bom? Não tem necessidade. Você tem o B, não vai te fazer nenhuma diferença, porque você está no mínimo, tá bom? Vamos lá. Próxima figurinha aqui, ó. Aqui que começa a estrutura do nosso edital. Isso aqui, quero que fique muito claro para você, é com base no último edital, tá bom? Pode acontecer de um novo edital que sair, eles mudarem isso. Tradicionalmente, a banca mantém essa estrutura, a própria Polícia Militar mantém essa mesma estrutura, porque é a estrutura que eles usam a vários concursos. Mas pode acontecer de dar uma surtada lá e vir um edital completamente diferente. Não tem problema, mas isso aqui é o que sempre vem acontecendo, tá bom? Nos últimos concursos. Concurso dividido em 3 grandes fases, ou 3 provas. A nossa primeira prova aqui é a chamada prova escrita, ou também chamada prova teórico-objetiva. Nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí a nossa prova, que ela vai ser realizada com base nos testes, nós já vamos explicar isso aí. Segunda prova, prova de inspeção de saúde, sua prova de saúde é uma prova interessante, nós vamos comentar dela também. Opa, apertei o botão errado, desculpa. E nós temos aqui, por último, a nossa prova, que é, na verdade, o curso de formação profissional. É esse curso aqui que é o último momento, onde você vai fazer a matrícula e você tem que ter lá a sua idade de 18 anos, naquele caso que você presta o concurso com menor de 18, tá bom? Tranquilão? Essa daqui é a nossa estrutura. Vamos começar aqui. Esse aqui é o primeiro ponto. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Essa daqui é a primeira parte da prova, é a prova objetiva, prova de questões. Vamos lá. Quais são as matérias que são cobradas no seu edital? Língua portuguesa, atualidades, depois matemática, raciocínio lógico e matemática, informática, conhecimento específico, tá bom? Conhecimento específico. Perfeita. Repare, perdão, nós temos 20 questões de língua portuguesa, 10 questões de atualidade, 10 questões de matemática, 5 de raciocínio lógico e matemática, 15 de informática, 60 de conhecimentos específicos. Então vamos somar 20 com 10, 30, com 10, 40, com 5, 45, com 15, 60, com mais 60 eu vou ter 120 questões. Caraca, professor, é questão pra caramba. Não, é uma quantidade razoável, mas eu vou te mostrar aí como é que é feita a nossa prova, tá bom? Então perceba, 50% da sua prova é de conhecimento específico, que envolve legislações do estado do Ceará, que envolve código de conduta, que envolve lá a questão da ética militar, que envolve também a Constituição Federal. Nesse ponto, o que eu queria chamar a sua atenção aqui era o seguinte, 50% da sua prova é só de conhecimento específico. Os outros 50% ele vai desenvolver entre português, atualidade, matemática, LRM e informática, tá bom? Então aí você tem essa composição aí dentro do nosso curso. Vamos lá, vamos começar aqui. Quem é que faz o seu concurso? Na verdade, a última banca aí é um instituto chama AOCP. Esse instituto ele é bem interessante, ele fica lá na cidade, no estado do Paraná, ele que é o responsável por articular a nossa prova, tá bom? Então tem ali, pelo que nós acompanhamos, tradicionalmente essa banca aí, a AOC, que faz o concurso. Como nós falamos, pode ser que não seja ela, tudo depende aí do que for aprovado, do que for contratado na licitação para fazer o concurso da PM Ceará, tá bom? Agora vamos lá. Qual que é a grande questão? Essa banca, a OAC, ela, vamos brincar, ela é uma mini CESP, ela é quase uma CESP, tá bom? Porque acontece, porque é uma mini CESP, eu vou te explicar, ou a Sebrasp, né, se você preferir, eu não consigo me acostumar com esse nome Sebrasp, prefiro o nome CESP, eu acostumei com CESP. Agora vamos lá.
Quando nós olhamos para essa prova, a sua prova são 120 questões de certo ou errado. Você vai analisar, julga certo ou julga errado. Caraca, professor, eu tenho medo dessa questão. Não, relaxa, fica de boa. Perceba, existem algumas regrinhas que você tem que observar. Nesse tipo de questão, repare, é necessário que você estude muito, estude muito, mas você vai ler a questão. Quando você lê, o grande segredo das questões certo ou errado, ou a gente brinca que é estilo CESP, o segredo dela é o seguinte: você não pode chutar. Se você não sabe, não chute. Agora, se você está com dúvida, você vê que está mais puxando para o certo ou não, você tenta ali responder, você tem certeza, responde de cara ali sem grandes problemas. Por que é necessário tomar cuidado com o chute? Por conta dessa figurinha aqui que nós vamos começar a ver. Ó. Vamos lá, primeiro aqui, ó, são 3 regrinhas, você vai ter que lembrar. Ó. 1 ponto para cada questão marcada igual ao gabarito, ou seja, 1 ponto para cada questão que você acerta. Até aqui, super justo, sem problemas. Então perceba, se é 1 ponto e são 120 questões, você pode totalizar ali um total de 120 pontos, tá bom? Então você pode totalizar 120 pontos na sua prova. Depois disso, segundo elemento, se você vai marcar alguma questão que for em branco, deixou uma questão em branco, ou marcou 2 marcações, marcou no certo ou errado, você não pontua, 0 pontos, então não interfere. Então se você deixar em branco, ou se você marcou 2 respostas, você vai ter aí 0 pontos. Agora, olha que interessante, para cada 2 itens marcados em desconformidade com o gabarito, você vai ter menos 1 ponto. Tranquilo? É aquilo que nós chamamos aí de fator de equilíbrio. A cada 2 erradas, eu tiro 1 certa. Tranquilo? Então você tem que tomar cuidado, porque se você chutar e chutar errado, a cada 2 você perde 1. Tranquilo? Então, toma muito cuidado com isso. Então você acertar 5 questões, errou 10 questões, essas 10 questões elas vão te subtrair o equivalente a 5 pontos. Então, toma cuidado com o fator de equilíbrio na prova. É ele que pega você, tá bom? Tranquilão? Então vamos avançar aqui, vamos avançar. Agora, segunda regrinha aqui, ó. Segunda regrinha. Você tem dois blocos dentro da sua prova. O primeiro bloco é o bloco que envolve as matérias básicas: português, atualidade, matemática, LRM e informática. Nesse bloco, você tem que acertar no mínimo 25 pontos. Perceba, 25% dos pontos. São 60 questões, você terá que acertar aqui no mínimo 15 pontos, tá bom? No mínimo 15 pontos. Agora perceba, no global da nossa prova, você tem o caderno de conhecimentos específicos, que são aquela parte lá que envolve o direito. Você tem que acertar 40 pontos, o que equivale aqui também a 24 questões. Essa daqui é a nossa estrutura básica, tá bom? Agora perceba, na somatória de toda prova objetiva, você não pode ter nota menor do que 50% do ponto. Então 50% da pontuação máxima você tem que atingir, senão você não passa nessa seleção. Então, 25% da primeira parte da prova básica, 40% da prova de conhecimento específico, você totaliza aí 24 com 15, você tem no total 39 questões, tá bom? No mínimo, mas só que no global você não pode acertar menos do que 50. Então, você tem que acertar 50% da prova, sendo que quando eu olho esse 50%, eu tenho que ter 15 das questões básicas e 24 das questões de múltipla escolha. De múltipla escolha não, animal, das questões de conhecimento específico, tá bom? Então, toma cuidado com esses limitadores para você não se prejudicar. Perceba, a quantidade de acertos dentro do conhecimento específico, que são as questões jurídicas, ele é muito grande, ele é muito alto para você, tá bom? Então toma cuidado com essas questões aí, elas são os objetivos aí. Se você ficar conosco aí no Nova, vai ter umas aulas top aí para você envolvendo esses assuntos. Não só esse, como todos os outros, tá bom? Vamos avançar. Professor, fiz a prova objetiva, arrebentei, consegui passar, caraca, top demais. Fui para a próxima fase. A próxima fase é a chamada inspeção de saúde. Nós temos aqui 4 exames que vão ser feitos com você, tá bom? Primeiro, o chamado exame médico. Eles vão fazer ali diversos exames para constatar a sua saúde. Ver se você está bem de saúde, ver como é que você está, se está tudo incerto, vai ter algum problema no desenvolvimento de sua função. Aqui é o exame aqui
que vão ser feitos. Todos os exames, eles são previstos no edital, então não precisa ficar com nenhuma surpresa, tá? Tá tudo previsto no edital, quais são os exames, quais são as moléstias que podem te impedir, quais são as moléstias que não podem te impedir para dar prosseguimento ao certame, tá bom? Segundo exame é o exame biométrico. É aqui, ó, na fase da inspeção de saúde, que eles vão fazer a inspeção da sua altura, ver quanto que você mede. Então, nesse momento, você vai fazer lá o exame de biometria, para saber exatamente a sua altura. Menos do que o mínimo, menos que o mínimo está fora, mais do que o mínimo você prossegue para as próximas fases. Depois, exame odontológico, vamos dar uma olhadinha aí no seu dente, arcada dentária, verificar lá a questão de mordida cruzada, prognatismo e outras doenças que possam lhe impedir o desenvolvimento dessas atividades. E o último exame é o exame toxicológico. Hoje, se você tiver uma habilitação profissional, você tem que fazer aí o toxicológico, tá bom? Então esse exame ele é indispensável para a renovação da habilitação e ele também é feito em concurso público. Perceba, a maioria dos exames toxicológicos eles são feitos com base nos pelos e cabelos. Então o que acontece? Você usa lá, você está acostumado a usar a sua droga, lá fumar a sua maconha, dar os tirinhos lá na sua cocaína, isso aí não pode, bicho. Se pegar, é tchau para você. Então vamos lá, como é que funciona isso aqui? Ó? Eles vão lá, vão recolher uma amostra sua e na mesma ocasião eles vão tirar uma outra quantidade que é para fazer uma contraprova, uma contraperícia se precisar, entendeu? Eles tiram 2 amostras e deixa guardado, lacra com o seu nome. Faz o exame. Se deu positivo, ou seja, você é dependente químico, você usa drogas, babau para você é excluído do concurso. E pode pedir para refazer o exame com base naquela contraprova, tá bom? Agora, se está negativo, vai embora, você passou, tranquilo? Toma cuidado aí com o toxicológico, ele reprova bastante gente, mais que as pessoas utilizam. Professor, eu faço uso aí da substância, então corta. Se você for prestar PM, você tem que sair isso tem que sair da sua vida, tá bom? Porque senão você reprova no toxicológico. Eu lembro, o primeiro concurso que eu passei na minha vida, eu lembro até hoje, foi 2010, GCM da cidade de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Tinha um rapaz que estava prestando comigo, ele gostava lá de fumar uma maconha, fumava pra caramba. Eu lembro que toda vez que a gente ia, como a gente passou na primeira fase, as outras fases nós íamos encontrando os outros candidatos. Eu lembro que passei em 17º, ele era o 19º ou 20º, alguma coisa assim. Aí o que acontece, todo exame que a gente ia, ele estava lá fumando o cigarrinho dele. Aí que ele fez, falou assim, ó, quer saber? Eles fazem o exame com pelo, eu raspei cabelo, raspei tudo, eu sou nadador. Foi lá, tal, tudo bonitão, sem pelo nenhum. Aí o pessoal olhou pra ele e falou, caraca, que sacanagem, mano. Aí a única coisa que ele tinha era os cílios. O que os caras fizeram, o que o pessoal da banca fez, foi lá, catou uma gilete e tirou os cílios dele, bicho. Isso aí ficou muito escroto. Por quê? Porque eles precisavam da amostra para fazer o nosso exame, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Próxima figura aqui, ó, é o curso de formação. Primeiro momento é a sua avaliação psicológica. Como você vai trabalhar com porte de arma de fogo, é necessário que você tenha aí uma sanidade mental adequada. O exame que eles fazem aqui é o mesmo exame que a Polícia Federal faz para conceder o porte ou a posse da arma de fogo, tá bom? Um exame bem rigoroso aí, mas você consegue passar sem grandes dificuldades. Depois, você tem a avaliação física. Se tiver meio gordinho assim, bicho, pode começar a emagrecer, pode começar a correr, fazer exercício, senão você não consegue fazer o exame físico, tá bom? Depois, a temida investigação social, vão correr atrás de você, vão descobrir tudo o que você puder. Professor, te dá uma dica aqui, toma cuidado com o que você posta em redes sociais, tá bom? Toma cuidado, o acesso dos membros da segurança pública, ele é diferente do acesso que nós, usuários comuns, temos dentro do Facebook. Eles conseguem ver mais coisa do que nós conseguimos, tá bom? Então toma cuidado com o que você publica nas redes sociais, isso dá problema, tem muito aluno reprovando por causa disso. E a última fase, você vai para o curso de formação. Esse momento é onde você vai lá para dentro da Polícia Militar fazer o curso de formação. Caraca, professor, consegui, acabou, zerou tudo. Não, ainda não zerou. Nós temos aqui algumas considerações para fazer para você. Vamos lá, primeiro, na avaliação física. Nós vamos ter aí a flexão de braço, tá bom? Que é o mais usual aqui para testar a sua força. Os homens, a flexão de braço na barra fixa é dinâmico, movimento. Para a mulher, ele é estático, parado. Aí tem lá no edital a quantidade mínima de movimentos que você vai ter.
Depois disso, teste de flexão abdominal, verificar se você tem resistência abdominal. Depois você vai teste de corrida, 12 minutos correndo, tá bom? 12 minutos correndo, 2.300 metros para homem, 1.900 metros para mulher. Eu lembro até hoje, o primeiro concurso que eu passei foi GCM, 2010, da Segurança Pública. O professor era gordinho, meu, hoje eu estou magro perto do que eu era uma porpeta. Meu, quase morri para fazer o teste de aptidão física. Hoje dá para correr de boa, 2.300 metros você corre tranquilo. Mas só que, meu, na época o gordinho, puta que pariu, desculpa, não pode falar palavrão. Pensa num gordinho correndo, eu quase morri quando eu fui fazer o teste da GCM, que era a mesma quantidade. Assim, foi por 10 metros que eu não reprovei no concurso, sabia? E aí depois eu falei, meu, eu preciso emagrecer, porque eu estava gordinho, quase não consegui fazer o concurso. Agora, depois que você foi para o curso de formação, isso aqui é mais um detalhe, ó. No final do curso de formação, você tem mais 120 questões, certo ou errado. Mas perceba, essas questões, elas são feitas pela própria Polícia Militar. Então você vai ter 120 questões com base em todo o conteúdo que você prestou da Polícia Militar, que você estudou, perdão, dentro do curso de formação, e nesse momento você tem que ter uma média de, no mínimo, 70% de aproveitamento. Ou seja, das 120 questões, você tem que acertar 84. Se você acertar menos que 84, tchau para você. Tranquilo? Então perceba, você está a estudar pra caramba para passar na prova, vai se dedicar em todas as fases, e quando você for para o curso de formação, você vai estudar loucamente, vai estudar que nem louco, porque se você não conseguir passar no curso de formação, é uma fase eliminatória, você não é policial militar. Então, não esqueça disso, você passou nas fases, passou exame médico, passou teste de aptidão psicológica, investigação social, professor, eu vou relaxar. Relaxa nada, você vai estudar mais ainda. Quando você for passar no curso de formação, você vai se matar de tanto estudar para você conseguir atingir aí uma boa nota para você estar dentro dos classificados, beleza? Tranquilão para você? Tudo certo? Então, nós aqui do Nova Concursos dedicamos aí, torcemos para você, para sua aprovação. Estamos aí à disposição nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal também do YouTube. Fique à vontade, se quiser adicionar o professor também, Irineu Ruiz, tá bom? Nas redes sociais, fique à vontade aí para adicionar o professor. E quiser acompanhar nossos cursos aí, tanto online quanto apostilado, fique à vontade. Estamos aí para você servi-lo. Abraço, tchau, tchau, até o próximo encontro.